Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o seguro alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil, com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV. Você sabe que agora você tem uma programação esportiva na faixa do meio-dia até as 2 da tarde. Você tem ao meio-dia começando o RDC Esportes com a apresentação do Paulo Brito e depois o nosso Virando o Jogo. Então tem muito esporte, muito futebol aqui na RDC TV para você acompanhar. Você tem no RDC Esporte com o Paulo Brito, você tem todas as informações, tem todas as notícias e depois entra o Virando o Jogo com a nossa mesa aqui, a nossa bancada de debate para analisar todas essas informações que apareceram no RDC Esporte. Então, do meio-dia até as 2 horas da tarde, muito esporte, muito futebol aqui pela RDC TV. E você sabe que você pode nos acompanhar pelo sistema da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 24 e 524. E se você preferir nos acompanhar pelas plataformas digitais, estão todas aí à sua disposição. O nosso site, rdctv.com.br, você coloca a barra ao vivo e tem acesso direto no player do site com a programação real-time da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, estamos em todas elas com lives dos programas, começando pelo Twitter, pelo YouTube e também pelo Facebook. Sendo que no Facebook você interage conosco, manda o seu recado. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco. Tá certo? Então, participe com a gente, mande seu recado aí pelo Facebook, que vai aparecer e a gente vai passar para vocês, tá bom? Na nossa bancada para analisar principalmente esse retorno da dupla Grenal aí, Copa do Brasil hoje vai ser legal porque dá para acompanhar os 2 jogos com absoluta tranquilidade. Darcy Filho, Thiago Rocha, Otávio Hoffmann e Diogo Rossi. Diogo Rossi agora saiu da ponta direita, voltou para a ponta esquerda lá na nossa bancada. Me agrada um pouco mais esse lado. Está muito bem de cabelos cortados, barba parada. Obrigado. Fizeste bem o registro daquele dia hoje? Sim, claro, tinha que fazer. Em casa a televisão clareou totalmente. Tá melhor de ver na hora do almoço. Tinha uma zona escura. Tá melhor de ver na hora do almoço. Grande. Bom, vamos começar falando pelo jogo de Porto Alegre, que é o jogo do Grêmio diante do Bahia. Enfrentamento do Renato Portaluppi com o Roger Machado. E nós vimos agora há pouco no RDC Esporte as informações do Guilherme Paz, dando conta de que aquilo que a gente falava semana passada realmente vai se confirmar. O Grêmio não terá centroavante. Não terá centroavante. E eu tenho uma informação que pode não acontecer. Diogo. A informação que eu tenho é que segunda-feira teve um treino no CT Luiz Carvalho. Luan e Tardelli jogaram mais uma vez naquela função que já havia sido programada, com o Luan por trás do Tardelli e o Renato... Como é que é? Luan por trás do Tardelli. Ah, sim, fazendo a passada. E o Renato, vou usar a palavra que me disseram, tá? O Renato odiou o treinamento. Odiou o treinamento. E gostou muito do que viu em Criciúma e Grêmio no segundo tempo. Então é uma coisa que eu posso dizer para o nosso telespectador. E o que ele viu no segundo tempo de Criciúma e Grêmio? Jean-Pierre e André. Então assim, Jean-Pierre está garantido, porque o Tardelli está fora. Tá? Com uma gastroenterite ele não joga. E aí a dúvida entre o Luan e o André. O Renato está com essa dúvida se vai dar um voto de confiança para o Luan no jogo, tendo em vista que ele não gostou foi da parceria Tardelli e Luan, ou se ele vai dar mais uma vez a oportunidade para quem ele quer recuperar, que é o André. Então eu não descarto a possibilidade do André começar o jogo de hoje. A única certeza é que o Tardelli está fora. Lesionado está fora. Não, as duas certezas são: Tardelli está fora com gastroenterite e o Jean-Pierre joga. Tá bom, já que todo mundo queria que o Jean-Pierre jogasse mesmo, então ele está garantido, ele vai. Tá, mas o Luan está garantido? Não, tô te dizendo aqui. Tu acha que o André pode aparecer e não jogar o Luan? Pode, por causa do treino da última segunda-feira. Mas ninguém viu esses treinos? Ninguém viu.
Esse é um problema sério. Só quem, Entendeu? só quem, O me, Renato quem tá- viu e me disse. Ah, sim. Mas então essa pessoa viu. Isso, a pessoa viu. Então tá bem. Então alguém viu que te passou a informação. Porque senão a gente ficava na mão daquilo que a gente vai deduzindo e coisa. Né? Mas eu quero dizer que teve mais sorte que juízo, o Renato, com a saída do Tardelli. Aliás, quantos jogos jogou o Tardelli nesse Campeonato Brasileiro? Em quantos jogos ele entrou? Quase nenhum. Jogou contra o Avaí, que eu me lembro. Contra o Atlético Mineiro, ele entrou também. Ele foi entrou a contra o vitória. Santos, Contra o Santos ele ele jogou entrou. razoavelmente Mas aí eu não entendo o seguinte. Nós estamos indo para a Não 10ª teve? rodada do Brasileirão. Essa Sim, é a Copa aí do Brasil hoje. ele não tinha pedido para jogar? Tinha. Sim, ele jogou Fortaleza. Ele pediu para o Renato. Fortaleza ele entrou e Botafogo ele foi titular. ele jogou metade. E o que houve com ele agora? Passou. Nós tivemos esse um mês. Ontem todo mundo disse que ele teve um problema físico. Mas a informação que eu recebi, que quase todos os colegas receberam, é que ele está com gastroenterite. E por isso que ele não joga. A verdade é que começam a se desmanchar aquelas ideias fantásticas, mirabolantes, de que termina nesta pré-temporada ou intertemporada, todo mundo vai entrar 100%, todo mundo vai entrar bem, não vai... Não é assim. O Internacional já está sem 2, o Grêmio está sem 2, e assim vai. Então, o futebol não é assim. Tem que trabalhar em cima do que ocorre. E o Renato não está encontrando as soluções para os problemas dele, não. É por isso que ele está preocupado. Essa é a preocupação. Não está encontrando soluções para os problemas que ele tem que resolver. E mais problemas aparecem, né, Darcy? À medida que, por exemplo, o Michel, que eu vejo que seria um jogador muito importante nessa identidade que o Grêmio ainda busca nessa temporada. O Grêmio é um time que se perdeu aí dentro do campeonato estadual e busca ainda um novo formato de time. E eu enxergo que o Michel é o ponto de equilíbrio. Ele pode dar a liberdade que o Maicon, o Matheus Henrique, pela qualidade que tem, precisam na equipe do Grêmio e dar o ponto de segurança para não deixar tão exposto o Jeromel Cano, que vem ficando muito exposto. A gente viu dentro da Libertadores da América, vimos o jogo contra o Santos dentro do Campeonato Brasileiro, em outras oportunidades aí na temporada. E já perdeu esse jogador por causa de lesão. Agora tem essa situação do Diego Tardelli, que é um jogador que... E o Maicon? O Maicon vai para o jogo? Maicon vai. Vai. Tá, mas o que houve com ele ontem? Um pisão. Saiu na hora do rachão, né? Isso, teve um pisão e saiu. Mas joga. tá bem. Ele disse que joga. Ele disse nas redes sociais que joga. Foi um perfil de gremista? Né? Espinafrou um perfil. Deve ter, eu não vi. Depois eu fui atrás desse perfil e a postagem estava editada já. Mas o Maicon mesmo foi lá e comentou que às vezes pessoas falam muita coisa que não sabem, enfim, no final disse que podia ter se machucado gravemente no tornozelo, mas que ia para o jogo. Mas essas coisas são bem simples de resolver. Se dizem que não sabem, é ele chegar ao departamento médico e dizer que é isso, acabou. Mas não tem nada. O departamento médico do Grêmio não fala. Se o próprio jogador chega e pode falar, né? Não custa. Mas o Renato fala. O Renato, que é formado em medicina nuclear, fala. Os médicos do Grêmio não falam. Os médicos do Grêmio, né? São traumatologistas e ortopedistas, não falam. O Renato é formado em medicina nuclear. Então ele vai lá e diz, olha, o problema é esse. O tempo de recuperação é tal. E baseado no que o Darcy está falando, o Maicon não pode ficar bravo com ninguém. Porque o Grêmio, o Paulo Miranda, até hoje não se sabe o que aconteceu com o Paulo Miranda. Não retorna, não volta a jogar e o departamento médico do Grêmio não fala. Não recuperou-se o Paulo Miranda também? Não está à disposição ainda. Não tá. O maior INSS do Brasil. Olha isso. Olha isso. Daí o Maicon quer ficar bravo porque passa informação. Porque o departamento médico do Grêmio não fala. Pode ficar bravo, especialmente quem ganha folga para se recuperar e vai jogar futebol de areia. Quem? O Maicon. O Maicon joga futebol de areia, esse aí, quando está de folga para se recuperar, é isso aí. Futevôlei? Futevôlei, é isso aí. Os jogadores tem jogadores do Grêmio que jogam, tem 3 quadras de futevôlei que eles jogam aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Mas aí é sinal que aprenderam direitinho com o Renato, né? O Renato é bom. Exatamente. Não, o que significa que o Renato sabe. Significa que o Renato sabe. Agora, é curioso, né? O Darcy falou ali uma coisa que eu concordo plenamente com ele no princípio ali da questão da parada para a Copa América. Eu estou muito curioso pelo milagre da parada. Hoje eu quero ver o Grêmio voando, né? Sim, mas o Grêmio vai voar. Mas se já tem um jogador no qual se depositava grande esperança de que essa parada fosse a recuperação incontestável, inclusive do retorno ao grande momento dele,
e ele já é dúvida se vai jogar, que é o Luan. Não, mas eu vejo É uma dúvida técnica, não é? Nessa situação, uma sinuca de bico um pouco para o Renato, porque ele podia pensar que o Luan naturalmente ocuparia a faixa de campo onde ele jogava antes. Só que o Jean-Pierre terminou antes da pausa ali, o Jean-Pierre estava em alta, naquela assistência muito linda pro PP no jogo contra o Fortaleza, no gol de falta contra o Botafogo, que é uma coisa que o Grêmio tem muito pouco, que é chance de gol em cobrança de bola parada. Talvez isso aí... E aí ele testou o Luan como falso 9, que é uma coisa que o próprio Renato se negava a fazer antes. E aí se o Luan não corresponde... Mas eu queria que o Jean-Pierre ainda tem, nós falamos, o Jean-Pierre ainda tem aquela instabilidade durante o jogo. Concordo. Mas eu queria que o Otávio chegasse nessa parte. Mas talvez o Luan também, né? Mas mesmo o GPR tendo essa instabilidade, ele é mais estável que o Diego Tardelli, que o Grêmio deposita 1 milhão por mês. Não, tudo bem, mas eu estou falando em termos com o Luan. Mas aí me explica uma coisa. Tu treinou o time reserva durante 30 dias, foi isso? Tu treinou a opção durante 30 dias. Porque se hoje o Jean-Pierre vai jogar e o Luan é dúvida, tu testou as opções durante 30 dias. Na verdade não, por 20, né? Porque o Grêmio tirou 10 dias de folga. É verdade. Tu testou as opções por 20 dias. Tu não testou o time titular? Porque não jogou o time titular, não treinou? Vamos combinar que o Renato não precisa testar ninguém. Nós não podemos. O Renato, ele é um homem muito inteligente, muito, acima da média. Mas ele é muito mais teimoso que inteligente. É verdade. E ele está teimando com as suas questões pessoais. Com os jogadores. O Tardelli, para vir para o Grêmio, ele ficou até às 3 da manhã conversando com ele. Foi ele que disse. Que saiu de um programa de televisão no Rio, ficou até às 3 da manhã conversando com um empresário para trazer o Tardelli. Então esse é um jogador que interessa. Esse menino que pode jogar de volante é outro jogador que veio do Flamengo. Esse está provado que não pode jogar. Está provado. Ele não acertou no Flamengo, eu acho que andou no Vasco também, não? Ele surge no Vasco. Vasco, Flamengo, andou para fora, voltou. Aqui não aprovou. Poxa, bota aquele menino que veio do Boa aí, que renovou o contrato agora para jogar. Para com isso, Renato. Te define pelas suas questões. Como é que você vai tirar um jogador como o Jean-Pierre do time? Não pode tirar o Jean-Pierre. É o melhor... Isso vale para o Cebolinha na seleção brasileira. A comparação é a mesma. O Everton entrou na seleção e arrebentou. Aí o Tite não tinha o que fazer, foi dar uma satisfação, foi para satisfazer um capricho, foi lá e tirou o Everton do time. Aí para o Brasil inteiro, aqui todo mundo reclama pela presença do Jean-Pierre. Por favor, resguardem as proporções, eu só citei exemplos. Mas o mérito é o mesmo. É a mesma coisa. O mérito é o mesmo. Tu não pode tirar um jogador que... Pô, ele com o Matheus Henrique, eles arrumaram... O Grêmio estava na zona do rebaixamento da Libertadores. Saiu da zona do rebaixamento com o ingresso desses dois jogadores. E por imposição da torcida e da imprensa. Por imposição não. Né? Por imposição não. Por imprensa e torcida reclamarem a presença desse jogador. O Renato sabe disso. Vocês acham então que o Jean-Pierre é definitivo, é titular e não sai da equipe do Grêmio? Independente da formação que tiver. Eu honestamente acho que é a questão da teimosia. Jogaria o Tardelli. Se o Tardelli tivesse condições, jogaria ele e o Jean ficava no banco. Sim, mas quais são as condições do Tardelli? Até hoje ele não mostrou. Para hoje ele está fora. Mas entra no cartão. Hein? O Tardelli entraria no cartão. É evidente. Esse menino Jean-Pierre joga em qualquer time do Brasil. Tem algumas coisas que são muito claras. Eu acho que dos jogadores do Grêmio que a gente questiona ali, os centroavantes, o Luan mal dá para falar porque esse ano mal jogou, o Tardelli, enfim, eles têm coisas que a gente não consegue explicar. O Jean-Pierre, os defeitos que ele demonstra em campo, são coisas que você consegue corrigir jogando. Se falta um pouco de intensidade, se falta pisar mais na área, se falta essas características para ele, você consegue corrigir durante o jogo, você não precisa só treinar para isso. Tá, mas então, acho que ele pode continuar jogando. Ok, mas o que eu pergunto é o seguinte, é a tua opinião, a opinião também do Darcy, enfim, não sei se é a opinião de todos, mas existe essa convicção no Grêmio? De que o Jean-Pierre é titular? Sim, existe essa convicção? Acho que não mais. Se não existisse, devido à sombra do Tardelli. Ele não tá. Mas eu te pergunto o seguinte, a convicção do Grêmio é formada por quantas pessoas? Não, em tese, vamos dizer, a comissão técnica... Eu estou falando em fato. Onde o Darcy quer chegar. Mas de fato deve ser só o Renato. De fato e de direito é só o Renato. Como ele é um teimoso,
Como eu disse, ele é muito mais teimoso que inteligente, vai jogar o cara que ele trouxe. Vamos ser bem sinceros aqui entre nós, tá? Temos um exemplo sem tanta O repercussão. presidente Romildo queria o André titular. O Renato segurou enquanto deu. E deu. E depois tirou. Não, teve um jogador que o Grêmio trouxe aqui a pedido do Baidec, e o Renato não autorizou, e o Renato disse, esse não vai jogar no meu time. Quem era? É o Beto da Silva, aquele. Sim. E agora trouxeram o Montoya, que foi embora já, né? Mas essa questão do André, ela é pertinente. Eu, se sou o presidente do Grêmio e gastei 10 milhões para trazer esse jogador, eu quero que ele seja titular para pelo menos eu tentar passar ele pro... Tá, mas é que daí... pela metade. Mas é a mesma lógica. Se tu gasta 1 milhão por mês, eu quero que ele jogue para poder repassar ou ter alguma vitrine para jogar. O Tardelli ganha e não joga. Eu dei esse exemplo ontem aqui, Rogério, no programa, e eu volto a dizer, nós todos estamos aqui. Se um dia nós colocássemos uma 6ª cadeira no programa e o cara que chegasse no programa ganhasse o dobro do que quem participa do programa ganhe, nós esperaríamos dele o seguinte: 1, que ele falasse mais, 2, que ele desse mais informação, 3, que ele desse mais audiência e 4, que ele ajudasse no programa. O que tu está nos dizendo é de que existe uma contrariedade em relação ao Tardelli. Óbvio! Não, isso aí não é uma coisa assim, tu precisa ter uma informação para dizer. Não é óbvio. Qualquer empresa que chegue um cara que ganha mais do que os outros na mesma função, ele tem que dar mais. Mas isso não é só do Tardelli. Mas os outros já estavam aqui. Os outros já estavam aqui. Eles não pediram para ganhar mais. Eles já estavam aqui e ganharam porque o Grêmio quis. O Tardelli veio de fora ganhando mais. Tu diz que os outros comprovaram ser dentro do próprio Grêmio. O Tardelli chegou ganhando mais que todos os outros sem ter feito nada no Grêmio. Só porque o Renato quis. Olha, nós trouxemos o Alberto Guerra aqui. Ele disse, sentado ao teu lado, o fato de quanto a gente investiu no Tardelli atrapalha para trazer outros reforços agora. Com a vida do Tardelli, o Grêmio entrou atrapalha no sentido de recurso financeiro. Mas se tu não tem dinheiro para trazer outros reforços, é porque tu também entende que esse cara tem que dar respaldo. Isso aí já atrapalhou também quando foi da negociação com o André. Pois é. Porque o Grêmio gastou para o esporte, só para o esporte, 10 milhões de reais. Tudo bem. Mas é que ali... o Grêmio vendeu, ninguém vendeu mais jogadores do que o Grêmio. Não pode faltar tanto dinheiro assim. Não, mas o que o Alberto Guerra citou é a falta de dinheiro da folha salarial. O teto que o Grêmio estabelece, que o presidente Romildo estabelece como para a folha salarial, isso já bateu. Ele não chegou a falar, por exemplo, não tem dinheiro para trazer jogador. E sim a questão de salário. Mas é um absurdo, né, Otávio? Sim, mas o salário é onde está o... É o grosso. É onde está isso. Sim, concordo. Onde está o Tardelli, que ultrapassou o limite. O dinheiro que o Grêmio vem, jogadores entra para pagar esse aí. Do clube. Sim. É um absurdo. Eu acredito que o problema do Tardelli com o Grêmio, do Grêmio com o Tardelli, não é de dinheiro, de custar muito caro. O problema é o que foi criado dentro do vestiário. E todos nós sabemos que disparidade salarial no vestiário é contra. Todos nós sabemos. Isto tu não resolve dessa forma. Bom, mas aí então o Tardelli tem que jogar com churril e tudo. Me perdoe a expressão, mas se é essa explicação médica que ele não joga por uma gastroenterite, por mais maluquice que possa parecer, de qualquer jeito. Por mais maluquice que possa parecer, é isso aí. O Tardelli deixou de acompanhar o Grêmio numa viagem para ficar em Porto Alegre fazendo a sua recuperação física. E aí, num sábado, ele treinou de manhã e logo após o treinamento, ele foi para a casa do Nilmar, que jogou no Internacional, e estava lá um dos irmãos gêmeos que jogou no Internacional. Estava um deles, estava lá. E o outro é um menino que jogou tanto no Internacional quanto no Grêmio. Eles estavam comendo feijoada ao meio-dia. O Tardelli estava de regime alimentar, fazendo exercício, comendo feijoada num sábado ao meio-dia. Os caras não se cuidam. Não adianta. Eu tenho foto desse encontro aqui. Eu tenho foto. Os caras reclamam, mas as pessoas me mandam, eu não posso fazer nada. O Labarte era o outro menino que estava lá, lembrei agora. Sim. Jogou nos dois. Então, se tu fica em Porto Alegre para fazer um tratamento, para tu te cuidar, para tu poder voltar, tu não pode treinar no sábado e depois de comer uma feijoada, mesmo que seja no teu condomínio, como foi. Eu te diria o seguinte, Darcy, se a gente fizesse uma enquete, um programa aqui, hoje, e ela durasse 10 minutos, um tempo curto,
eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio quer a saída do Diego Tardelli. Porque o torcedor já identificou. Não tem nenhum motivo porque o torcedor já identificou vários fatores que hoje não contribuem. Eu entendo, o Tardelli pode entrar no próximo jogo contra o Bahia, contra o Libertad, contra qualquer um que seja, e ganhar o jogo pro Grêmio. Ele pode. Porque ele tem qualidade. Porque ele tem qualidade. Só que faz 7 meses que ele está aqui e ele não fez nada. E ele não fez absolutamente nada. E outra, podem ficar bravos comigo. O Guerreiro estava 1 ano parado e ele fez em 3 meses o que se esperava que o Tardelli fizesse. Isso aí, sem dúvida alguma, é mais prejudicial ainda para o Tardelli E outra, nessa comparação. E o Tardelli estava que é jogando. inevitável. E o Tardelli estava jogando, ele não estava punido não jogando. Ele estava jogando. Faz 4 anos que ele está na China, ok, faz 4 anos. Que fica, mas ele jogava. Como é que fica nessa história toda? Nós estamos falando do Tardelli, que não vai jogar, se tivesse condições jogaria, do treinamento em que o Renato gostou do André, né? O Luan seria o falso 9, vai ser o falso 9. Como é que fica o Felipe Vizeu nessa história? Não, mas o Felipe Vizeu, o Renato não queria, né? Vai ficar só até o fim do ano, né, o Vizeu? O Vizeu não queria. O Grêmio queria o Vizeu. O clube queria o Vizeu e o Renato não queria o Vizeu. Tá aí uma informação que descarta os jogadores. Já descarta o jogador. Mas então para que veio? Porque o Grêmio queria. Quem é que manda? O Grêmio ou o Renato? Não, tudo bem. Mas aí tu não pode reclamar depois que tu gastou demais. Tu trouxe um jogador que tu sabia que o treinador não ia utilizar. E tu não cobra do treinador. Exato. Isso não é uma... Isso o vice de futebol do Grêmio disse que ele não pode cobrar do Renato. O diretor de futebol da mesma... E o diretor e o subdiretor nem se fala. Darcy, tudo passa. Todas as fases da vida da gente passam. Somos mais jovens, mais experientes, mais inexperientes, isso aí passa. E o dia que o Renato passar no Grêmio? Ele pode passar, pode terminar o Renato à frente do Grêmio. O Tardelli tem um contrato de 3 anos. De 3 anos com o Grêmio por 1 milhão por mês. O Vizeu tem até o final do ano e talvez o Grêmio tenha a convicção que ele dê certo, mas ele não vai ficar, porque o Renato pode ficar até o final do ano. O André tem mais 2 anos de contrato ainda com o Grêmio e quem pediu o André foi o Renato. Bom. E aí, como é que faz? Bom, o certo é que o Everton Cebolinha joga, né? Talvez seja o último jogo. Né? Talvez seja o último jogo, né? Pode ser. Ele disse que depois do jogo vai falar sobre a situação dele, né? Mas eu vou dizer o seguinte, Darcy. Até é bom ter a tua presença aqui, porque eu tô há 10 dias pensando isso e a minha cabeça não consegue concatenar as coisas. Não tem uma proposta oficial. Todo mundo diz que não tem, e com todo respeito. Se tivesse mesmo, já teria vazado. Claro. Segredo de 2 não resolve. Uhum. Só que não tem. Não tem. E tu pode ligar para qualquer um, eu vou dizer para você. Eu vou dizer para vocês, nos últimos 10 dias eu tenho certeza que eu liguei para mais de 20 pessoas. E ninguém sabe nada. Nada. É só aquela coisa, pode vir. Olha, pode vir. Olha, ninguém esconde que deve chegar a proposta, mas que até agora não chegou. Mas o que ele vai falar depois do jogo, então? Mas essa é a minha dúvida, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que não tem nada. Só se ele está esperando, só se chegar hoje, agora de tarde. Não é só se chegar agora de tarde. E ele já está sabendo. Mas aí já tinha vazado. Já tinha vazado? Uma informação dessa, com essa proporção... Sabe o que mais me preocupa, Darcy? Eu sou um cara que me preocupa com a vida dos outros. Eu gosto de me preocupar com a vida dos outros. Eu acho também que alguém tem que chegar para o Everton e dizer para ele assim, Everton, calma, tu tá muito bem, tu tá no teu ápice, tu é o melhor jogador da final da Copa América, artilheiro da competição, mas calma. Porque, Rogério, meu medo é o seguinte, tem muito se falado sobre o Manchester City da Inglaterra. A gente sempre falou sobre o Manchester City, né? Se falou sobre o Manchester City, só que não chegou nada sobre o Manchester City. Daqui a pouco chega um clube intermediário, que vai ser até melhor para o Everton e pagando mais, e ele não vai querer ir, porque ele vai ficar nessa falsa expectativa do Manchester City. Não sei, eu acredito que o Everton não repetiria o Luan, sabe? Ele disse ontem, não vale a pena eu sair para um clube onde desportivamente possa ser pior para mim. E até sobre o Manchester City, as cartas voltadas para o futebol brasileiro para o Antony do São Paulo, né? O Manchester City teria feito uma proposta de São Paulo de 20 milhões de euros para contar com o Antony, em parceria com o Sporting de Portugal. Emprestaria o jogador por 1 ano para o Sporting de Portugal e depois eu colocaria no mercado inglês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nessa área aí o Everton está muito bem servido, o procurador dele é o Gilmar Veloz. Aí ele está um passo à frente dos demais. Sem sombra de dúvidas. Eu não sei se o Gilmar Veloz teria condições de conter essa notícia, de não permitir que ela vazasse. Mas o Everton está bem orientado.
Tá bem, porque o Gilmar Veloz é craque nesse negócio. Aliás, Mas se ele tá vendido e ninguém sabe, quando ele for embora, primeiro dia que anunciar, eu vou ligar pro Gilmar Veloz. Eu vou dizer para ele, parabéns. sim, porque olha, não vazou para ninguém. não vazar para ninguém. A gente vai saber, o Everton vai se manifestar hoje depois do jogo. Ele disse que vai. A gente já vai saber alguma coisa. Aliás, vocês sabem aqui, quem nos acompanha diariamente aqui no Virando o Jogo, e vocês que participam da bancada, que eu sou fã do Everton e quando da convocação eu dizia que o Everton tinha que ser titular da seleção brasileira com o deslocamento do próprio Neymar para o meio. E o Everton assumir aquele lado, sabe disso. Agora, eu não posso também aceitar, sem criticar, o fato dele ter desembarcado em Porto Alegre, depois de tudo o que a torcida do Rio Grande do Sul, e eu entendo que até a torcida do Internacional mesmo, dando força e querendo a titularidade dele na seleção brasileira, ele não atender o pessoal e não desembarcar normalmente. O Guerreiro desembarcou depois, não foi? Sim. Veio no mesmo voo e saiu pelo saguão do aeroporto e aí é que eu digo a questão, Darcy. Eu concordo que ele tem uma boa orientação com o Gilmar Veloz, sempre orientou bem, não é, os seus representados. Então, entendo que o Gilmar também deva orientar o Everton nisso. A gente tem que saber, a gente tem que procurar saber, e eu honestamente não sei, Rogério, se não foi uma pedida do Grêmio, para ser mais rápido. Mas não importa, não importa. Por exemplo, o Internacional vai jogar fora. O Guerreiro está na delegação. Ou seja, tinha uma viagem, o Guerreiro desceu pelo saguão. O Grêmio podia já estar concentrado. Já estava. E o Grêmio também tem que ter a dimensão do que esse jogador dele, do Grêmio, o Everton, representa para a torcida e representa para o futebol do Rio Grande do Sul. O pai dele passou pelo saguão. Então, deveria o Everton ter insistido, o pai ou até o próprio Gilmar Veloz ter insistido com o Grêmio que ele viesse, desembarcasse, que desse entrevista para todo mundo, que cumprimentasse o torcedor, que fizesse fotos. Eu não gostei, não sei se foi do Everton, do Grêmio ou de alguém que o orientou, mas na minha ótica foi um equívoco. Ele deveria ter desembarcado normalmente. Não é produto a palavra correta, mais correta. Me ajude. Mas quanto mais valor tiver, mais ele tem que ser apresentado, mais ele tem que ser prestigiado, mais ele tem que estar representando, no caso, o clube. O Everton chega a ser também um produto, mas como estrela, ele tinha que sair, dar sua entrevista, conversar. O que tem que cuidar, por exemplo, é que deixaram o Viseu vestir uma camisa de uma torcida organizada. Isso eles não cuidaram. Agora o Everton, que é interesse, todo mundo quer, pela simpatia, pela forma como chegou a titularidade. Todo mundo meteu o pau no Tite quando tirou o jogador. Aí não faz, não existe isso. Não existe. E eu até quero de um ver mau gosto como é que vai ser aproveitado nesse jogo entre Grêmio e Bahia, que está demorando para o departamento de marketing do Grêmio fazer algo envolvendo o Everton, né? Pô, teve o Cebolinha, o Maurício de Souza aí, o criador da Turma da Mônica, já divulgou o seu gosto pelo Cebolinha, comentou nas redes sociais. Tá faltando o departamento de marketing do Grêmio agir um pouco mais forte quanto a isso, né? É o mais carismático hoje da seleção Pelo brasileira. Amor de Deus. O que ganhou em carisma foi o Cebolinha. Agora vem pro Grêmio e não tem nada mesmo. E outra coisa, tiraria o foco do debate, né? Também. Quanto mais promovesse o Everton, mais estaríamos falando a respeito. Bom, também os nossos amigos aqui participando pelo Facebook, as mensagens estão passando aí no rodapé do monitor, da tela, do seu televisor, enfim. Mas só para falar aqui, o Ezequiel Molina, tá? Falando que o Everton deu entrevista coletiva ontem, sim. Mas aí é coletiva, e o Guerreiro também, mas eu estou falando o Ezequiel. Na chegada, né, quando desembarcaram aqui em Porto Alegre. O João Feijó está conosco, já também estão debatendo entre eles, o Vinícius Matos, hoje só os caras na bancada, parabéns, hein? Muito obrigado aí para o Vinícius. Tá? O Júlio César Arsandi diz que quando mandarem o André embora de graça, que seja, o Grêmio vai sair ganhando, enfim. Tá? O Attila Helm, o Renato tem 20 jogadores de nível, o negócio é definir o sistema de jogo e 2 opções de mudança de atitude dentro de campo com os atletas que tem. Rafael Silveira é conosco,
Já falei no Vinícius Matos aqui, tá mandando um abraço para ti, Otávio. É da assessoria de... Esse aí da tua assessoria de comunicação? É da assessoria, meu padrinho. Tá certo, Vinícius Matos. Alexandre de Grazia, Cirne Lima, joga Luan junto com o Jean-Pierre, ó. Joga Luan junto com o Jean-Pierre. Eu gostaria muito de ver essa formação, viu, Rogério? Jean-Pierre e Luan. Gostaria de ver isso. Nosso amigo e colega Jorge André Brits está nos acompanhando também. O Júlio César Juste também conosco. Flávio Tach. Flávio Tach está dizendo aqui que eu falei que o Tardelli tinha que jogar até com o Chuil. Bota a fralda descartável e vai jogar. Já faz o marketing com Cebolinha, põe a fralda da Turma da Mônica. Nossa Senhora. Claro que é brincadeira, é isso aí, mas é dentro desse contexto que estamos aqui debatendo a situação do Tardelli, né? O João Feijó já pegando em cima do Renato. Já falei diversas vezes, o problema do Grêmio é o Renato, mas parece que ninguém vê e tal. Pô, tudo bem, o João não gosta do Renato, mas o Renato já foi solução também. O Renato é problema para o adversário. Tá? O Zeniraldo Alves Trindade está elogiando a Fórmula, está dizendo, ótimo programa, Fórmula excelente, onde todos participam. E já outros por aí deixam a desejar. Zeniraldo, tudo, como eu digo sempre aqui, eu sou um fã do trabalho em equipe. Né? Para mim, por maior que seja a individualidade na sua qualidade técnica, na sua capacidade, enfim, se não tiver uma equipe, um contexto de time, essa individualidade não rende tudo o que poderia render. Então, o que acontece? Hoje a gente consegue ter, né, um debate, né, que vá fluir pela qualidade, mas porque nós temos um conjunto aqui na RDC, com a chegada do Paulo Brito e do programa do RDC Esporte, nós temos toda a parte de informação, de reportagens, enfim, no RDC Esporte. E nós podemos ficar aqui no Virando o Jogo sem nenhuma interrupção, não é, de reportar, porque já foi ao ar. Então nós podemos fluir com o debate. Esse é o trabalho em equipe que se faz aqui na RDC TV. Muito obrigado pela participação. Jorge Globe, que também está conosco. Já falei, o Valdir Venturini, né, bom programa, parabéns, RDC. O Sérgio Luiz Rite Moreira nos acompanhando diretamente de Caçador, em Santa Catarina, também está conosco. Nosso colega e querido amigo Vitor Bleide Moraes, que tem participado aqui com a gente também. Bleide Moraes. O Nelson Bels está, parabéns, nota 10, diz o Nelson Bels, diretamente de Cruz Alta, nos acompanhando. O Cristiano Alex Borges também está conosco. Daniel Lange lá, tamo junto, direto de Igrejinha, vamos Inter. Muito bem, Pedro Silva também conosco. Sabe, Rogério, eu estava pensando aqui excepcionalmente, enquanto eu pude aqui, o seguinte... Porque vamos combinar que o senhor não precisa nem pensar, é automático. Tá bem. Por isso. Aí, a seleção brasileira, por exemplo, ela não é mais seleção brasileira, porque ela não joga no Brasil, não se apresenta no Brasil, ela se encontra no Brasil. Sim. Isso foi construído ao longo dos anos, e você acompanhou a seleção brasileira. Você lembra que já ali em 2002, mesmo campeão, já era difícil alguns contatos com Sim. atletas. Nós tínhamos, o Rafael era um cara que nos ajudava muito, o Rodrigo Paiva também tinha esse sentimento, mas já se percebia que ali os jogadores começavam a se afastar da imprensa e, consequentemente, do público. Hoje os clubes, eles começam a se afastar da imprensa e, consequentemente, do público. Depois não adianta se queixar. Então, não atende. Se não atende a imprensa hoje, não atende o torcedor hoje, vai saindo. Aí o torcedor ele se cria diante da internet, torcendo para o Liverpool, para o Barcelona, para o Real Madrid, e aí não adianta tu reclamar que tu encontrou um menininho de 10 anos na rua com a camisa do Messi. Porque ele não vai usar do Tardelli, ele não vai usar do D'Alessandro, ele vai usar de quem dá atenção para ele. E eu citei 2 nomes aleatórios, porque o que vale é o conjunto, não é apenas o nome do D'Alessandro, nem do Tardelli. É o conjunto, é o comportamento do atleta brasileiro e dos clubes que assinam embaixo esta bobagem que começam a fazer e que a nossa seleção brasileira já demonstrou. Como é que vai fazer uma Copa América sem torcida no estádio de futebol? Por quê? Porque a seleção brasileira não interessava. E os clubes começam também assim, tu já não vai mais ao estádio, tu fica em casa diante da televisão. Não, é impressionante. Aqui se mudou o perfil um pouco. Teve uma época que o Grêmio era mais fechado.
Tá? Sim. E o Internacional era mais aberto, mais expansivo, permitia Sim. mais. Hoje é o contrário. Hoje o Internacional é muito mais fechado, Sim. né? Do que, inclusive, em relação aos dirigentes, aos próprios dirigentes. Você tem acesso mais fácil aos dirigentes do Grêmio, inclusive para ligar e atender telefone, do que os dirigentes internacional. É uma coisa que o dirigente internacional tem que falar com o assessor do assessor, depois tem que falar com o assessor do não sei quem. É uma coisa impressionante. O Internacional se afasta, né, nisso que disse o Darcy. No momento, o Grêmio é mais próximo e o Internacional mais afastado. E aí eu quero te dizer que a imprensa, a assessoria de imprensa passa a ter um trabalho fundamental, porque certamente a assessoria de imprensa do Grêmio consegue convencer mais os dirigentes. Que a assessoria de imprensa do Internacional que já fez, nós tivemos o Nobrinho como exemplo. O Nobrinho sempre foi um assessor de imprensa, ele nunca foi um líbero de jogador de futebol, ou um líbero de dirigente, ou um líbero de celular. Não, ele foi um assessor de imprensa. Essa é a verdade. Bom, Então, isso sempre facilita. vamos tentar aproximar o Internacional um pouco mais do torcedor, mesmo que não seja pelo Internacional, mas pelo nosso debate aqui. Lembrando para vocês que Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, né, que só o cliente Banrisul tem, evidentemente. Se você não é cliente Banrisul, seja cliente Banrisul e aproveite o Banrisul Digital. Se você já é cliente Banrisul e ainda não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Acesse o site do Sesc, você vai conferir as diversas opções de pacotes turísticos agora nesse período de férias, então mais ainda, turísticos internacionais e nacionais também. E aí ver o que é mais conveniente para você, tá certo? Olha aqui, ó, o Rafael Silveira, grande Darcy. Abraço para a galera toda. O Marcelo Mendonça também está conosco. O Paulo Gideão de Souza está nos assistindo. O Sérgio Luiz Rite Moreira diz que dia 17 vai estar aqui em Porto Alegre e talvez passe aí para dar um quebra-costelas. Não, o senhor vai vir aqui, sim, o senhor Sérgio. Sérgio Cebola. O Sérgio tem uma história no futebol também como jogador. Vem nos contar um pouco aqui, nos trovar um pouco, né? Claro. O Sérgio Cebola. Vamos Inter, diz o Marcelo Mendonça. Abração para todos. O nosso colega José Avelini Neto, editor da revista Gol, também nos acompanhando. O Marco Antônio Schuster, ex-presidente da ASEG. Antônio Schuster. O Marco Antônio, o Schuster está conosco também. Mário Luiz Rosa de Lima, na sintonia, ouvindo e assistindo. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. Bom, então me digam que do Internacional não tem nenhum problema, todo mundo está recuperado. Nessa temporada aí, está todo mundo legal para jogar hoje diante do Palmeiras. Não, só o Zeca está fora, né? Como não? O Zeca está com lesão muscular. Machucou antes de ontem, foi na segunda. O Potker não voltou. Segunda. O Potker machucou semana passada, né? O Zeca machucou segunda. Tá, mas então não vamos fazer mais interrupção, porque continua tudo do mesmo jeito, né? O Zeca é inexplicável o que acontece com ele, né? Ele passou 30 dias, o Inter sim, né? 30 dias aí, 24 dias, perdão, que o Inter tirou 6 e 7 dias de folga. 24 dias treinando normal e lesionou no primeiro dia, às vésperas do jogo. E o Internacional não teve esse problema aí, porque como o Internacional passou em Atibaia, lá em reclusão, concentração, né? Não tem problema de ter ido, como tu dissesse, o Tardelli para feijoada. O Gramado. Não. Hein? Gramado em Atibaia é melhor que o gramado aqui do Hotel Ventura. Viamão. Tá, mas e o que o Grêmio não ficou lá? Se o Internacional passou treinando todo esse tempo, é meio inconcebível que tenha uma lesão muscular agora na volta. Né? Foi às vésperas, assim, a lesão do Zeca, né? Uma lesão muscular de 3 semanas, inexplicável, assim. E é um jovem atleta. Mas é que o problema do Zeca é um pouco diferente, me parece, né?
Porque, assim, se fosse um jogador específico do elenco, se fosse um jogador do elenco a se machucar, eu até acharia um pouco estranho, porque ficaram só treinando. Mas o Zeca tá sempre se machucando, né? Não é a primeira vez que o Zeca tem um problema muscular. Foram então, outras várias vezes. O Né? departamento médico tem que dizer por que isso ocorre. Daqui a pouco o Zeca tem algum problema que não se tratou bem. Tem que ter explicação. Pode ser vários problemas, pode ser dentário, pode ser do músculo mesmo, pode ser várias coisas. Pode ser falta de cuidado. Pode. Pode ser Me disseram exagero. o seguinte, me disseram que o Zeca treina demais. Exagero. Além do Inter. Tá, mas o Cristiano Ronaldo treina muito demais. Mas é que... Vou usar essa expressão demais e não tá machucado. Mas é que assim, ó, eu acredito que o Zeca treine com observação, fora do Inter também. Mas daqui a pouco as condições físicas dele não são iguais do Cristiano Ronaldo. Então o Internacional hoje vai de Bruno na lateral direita e o Wendel na lateral esquerda, porque o Iago já foi. E o Natanael não tem condições ainda físicas para jogar, né? Tá treinando já com bola, tudo certo, mas ainda não tá apto para jogar. Ele tava de férias, né? Sim. Treinou com bola já, até me chamou bastante atenção isso. Bom, e aí a situação do Internacional também volta a ser, usa o D'Alessandro, não usa o D'Alessandro. O D'Alessandro tá fora. No caso não usa, né? Já está definido. É só... Sabe que eu inicialmente eu achava que o D'Alessandro tinha que jogar. Mas pelas características desse jogo, eu acho que ele não tem que jogar. Eu entendo que está certo o treinador. Porque o D'Alessandro não vai correr com intensidade todo o tempo, não vai dar 1, 2 piques atrás, não vai... E os outros jogadores mais inteiros vão conseguir fazer. E tem um outro... eu vou, da mesma linha do Darcy, eu também era bem contrário à eu era totalmente contrário. Mas eu já comecei a olhar com outros olhos, até por outra circunstância. O sistema defensivo do Internacional, né? A linha de defesa mudou em 50%. É outro problema. Tu perdeu os dois laterais, perdeu o Iago, que tinha aí os seus problemas na parte ofensiva, mas defensivamente é um atleta muito importante, na bola aérea, porque é um jogador alto, de 1,80 m, e no confronto num contra um. E o Zeca, por pior atuação que tem o Zeca no Internacional, era um atleta que estava acostumado a jogar com os outros companheiros, estava acostumado a jogar com o Moledo, com o Cuesta, com o Iago. Então são mudanças aí que, dentro de uma partida decisiva contra o Palmeiras deve ter a sua arena lotada, vai para cima do Internacional, mesmo que não seja uma característica do Felipão, especialmente na segunda etapa, quando o Palmeiras não tem o resultado, o Palmeiras sobe essas linhas, começa a pressionar a equipe adversária. Eu entendo que a presença do Patrick seja algo importante para o Internacional. A minha contrariedade não é pela escalação do Patrick, não a escalação do D'Alessandro. É que eu continuo entendendo, pode me chamar de que eu sou muito tradicional, que eu sou acadêmico, sei lá, a expressão que quiser. Mas eu continuo entendendo que um time de futebol ele tem 11 titulares. Ele tem 11 titulares. Pode variar, né, por lesão, por suspensão, mas tem 11 titulares. Mas o Inter tem. Não, o Inter não tem 11 titulares. O Inter tem 11 titulares não, o Internacional fora tem 12. de casa e 11 titulares em casa. Não existe isso. Existe? Não existe porque o Internacional está fazendo. Então okay? existe. Mas eu não concordo com isso. Eu não concordo. Para mim, você tem que ter um 11 titular e esse 11 tem que jogar em qualquer lugar. Jogar em casa, jogar fora de casa, jogar na casa de não sei quem, não interessa. Tá? Porque qual é a razão de tu jogares com o Patrick? O Nonato me parece que agora esse sim está... É titular. Titular absoluto. Por que joga com o Patrick, né, esse jogo e não joga com o D'Alessandro? Então, vocês estão me dizendo que o D'Alessandro não tem condições de suportar um jogo desse. Eu acho que ele não rende. O jogo vai exigir uma outra coisa. Ele não vai ter condição de dar para o Internacional nesse jogo a exigência. Não, mas eu vejo outra coisa. Aí dentro de casa ele vai jogar. Não, eu vejo e aí outra o Patrick, coisa. Olha... Se tu me ligar em janeiro e disser para mim assim, Diogo, todas as quartas-feiras eu não quero que tu vá ao programa. Pode ser? Eu vou te dizer, pode ser, Rogério. Não vou participar mais das quartas-feiras.
É um acordo que nós fizemos, não é? Não, tudo bem. É o que o D'Alessandro e o Odair fizeram. Mas aí- esse acordo aí pode o telespectador, o nosso internauta, não concordar com esse acordo que eu faço contigo. Mas é que o D'Alessandro fez esse acordo Tá, com o Odair, mas que ele não joga fora de casa. Bom, Ponto. esse é o acordo deles. Eu estou emitindo a minha opinião. Não, tudo bem. A Só que minha assim, opinião, ó, eu acho. Como é que fica o Patrick nessa ele história? tá errado, o Odair, Hã? mas ele é coerente. Tá, como é que fica o Patrick? o Tu só serve para carne de pescoço. Não, o Patrick, Ah, quando algum dos outros volantes tiver uma lesão, tiver uma suspensão por cartão, o Patrick entra tudo no bem. volante ali Tu tá e acaba conseguindo fazer. tu tá indo na questão do imponderável, tá? Que pode acontecer. Acontece. Tá, mas o Patrick é reserva. Mas ele não é Tu joga titular. com 3 volantes, não vai ser raro. O Patrick às é vezes fácil em de que um entender. dos três Se ele- não vai o Patrick jogar. é fácil de entender. Se ele complicar, ele tem que voltar a jogar no esporte, na Ponte Preta. Não, tudo bem. Agora eu não sei se precisava ir, se fosse só para os jogos fora de casa, o Odair treinar durante toda a intertemporada com o Patrick de titular e o D'Alessandro no banco de reservas. Se daqui a pouco essa não é uma situação mais Pode virar permanente do que a gente está imaginando. Mas é que, vamos lá, o Odair está procurando um substituto, alguém ali que atue na vaga do Alessandro há muito tempo, né? E testou aos borbotões, testou Potker, testou Neilton, testou Parede Sarrafiori, da testou pausa, e agora Parede. Nós não podemos. Não nós chega não- a ser- eu acho que daqui a não chega- pouco não essa chega a ser uma situação pode novidade, mais né? permanente do que a gente pensa. Mas ela já Mas em casa foi. sempre vai ser o D'Alessandro. Mas enfim. ela já foi permanente, ou nós esquecemos que o D'Alessandro era reserva o ano passado. Não, mas agora eu falo nesse Quando o Internacional nesse foi Brasileirão, bem no campeonato, o D'Alessandro Sim, era reserva. era reserva. Aí, depois o Odair arranjou uma fórmula dos outros de movimentação para privilegiar o D'Alessandro. Só que, inevitavelmente, nesse 2019, toda vez que o D'Alessandro joga, o Inter vai bem. Fora de Foi casa bem no em casa. Brasileirão não ganhou uma. E o D'Alessandro Sem o jogou. D'Alessandro. Então, e por que não joga então? Mas eu concordo contigo, Rogério. A única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte: por mais errado que o Odair possa estar, e talvez ele esteja, em deixando o D'Alessandro no banco, em deixar ele no banco, pelo menos ele é coerente. Eu acho que eu entendo que esse jogo contra o Palmeiras vai exigir muito do Internacional, muita intensidade, e o D'Alessandro não tem condições de fazer esse tipo de trabalho. tudo bem, mas ele aí- vai acabar e vai ser sobrecarregando alguém. E Eu vai ser um concordo. jogo muito físico, né, Darcy? Mas eu concordo contigo. Aí quando o Palmeiras vier jogar aqui no Beira-Rio, vai ser a mesma coisa também. Sim. Vai ser um jogo de intensidade. Aí o D'Alessandro vai jogar. Ou o Inter espera que não, né? É, porque Oh! acontece que em Como casa... espera que não? Porque daí o Inter pode ele fazer o futebol aqui em Porto Alegre. Né? Não, mas, Rogério, eu acho que o ponto mais importante disso tudo, sobre a presença ou não do D'Alessandro fora de casa, é uma outra discussão, e já para o final da temporada. Se o D'Alessandro não tem condições de jogar fora de casa, então não precisa nem renovar o contrato. Como é que tu vai pensar num jogador para 2020 e 2021, que é o que o D'Alessandro deseja, o D'Alessandro já falou em 2 anos de contrato? Ou então se assume novamente que o D'Alessandro é um reserva, tu bota um time titular e o D'Alessandro vai entrando. Ele vai entrar quando precisar, seja isso aí. dentro ou seja Eu fora acho de que casa. sim, caminha pra isso. Tu terias o Tardelli reserva do teu elenco? Teria o Tardelli desse elenco do Grêmio? Eu jogaria com o Tardelli. Tu Eu terias o jogaria- D'Alessandro reserva desse elenco do Internacional? Sim. Ah, não vejo. Não. Ninguém tem a mas qualidade que ele pra tem, mim ele né? seria- Tu tem que ter uma definição. A qualidade, é o que ele ganha. É, mas eu não vou nem a comparação da qualidade nem que ele ganha. É que o D'Alessandro, querendo ou não, é uma instituição dentro do Internacional. Mas A diretoria do Internacional tem todos os dedos para gerir a situação envolvendo Bota o uma D'Alessandro. placa no Museu do Inter e valeu. Mas ele já aceitou. É a mesma coisa do Renato. O D'Alessandro é a mesma coisa do Renato. Eu acho Ninguém que- vai discordar do D'Alessandro. O Não, mas Roberto ele Melo não vai aceitou. discordar. O Aldauri Silveira não vai discordar e nem o Caetano vai Ele discordar. aceitou o ano passado ser reserva, não ser titular. Mas ele eu aceitou acho que o isso. D'Alessandro tem que ser titular, só que se o Inter acha que ele não deve ser titular, dá uma placa Não, pra ele. E ele aceitou um período ser reserva, porque o D'Alessandro no segundo turno é titular do Internacional. Ele aceitou um período ser reserva. Quando o time estava se encontrando, o time estava se Quando acertando. o time começou a perder o gás, ele entrou. Quando o time já estava acertado, o D'Alessandro voltou ao time. Ele aceitou ser um período ser reserva, ponto. Bom, mas aí pode sugerir que seja um aproveitador de uma situação. Bom? Que aceita num momento ruim, no momento bom, quer... Bom. Cada um defende os seus interesses, tu sabe como é que É é, tu isso aí. negocia. É isso aí. Tu negocia uma situação. O D'Alessandro negociou uma situação.
Isso aqui é verdade. Serviu para o Internacional. O Internacional ali precisava jogar, tinha que jogar. Não podia ficar naquela situação de estar sempre correndo atrás do adversário. Tinha que correr atrás do adversário, mas também buscar vitórias. E o Internacional foi conseguindo. Quando precisou se acomodar, e aí botou o D'Alessandro para jogar, o Internacional já teve dificuldade. E acho que um jogo, Copa do Brasil é eliminatória. E aí tu não pode dar sorte para o azar. Tu tem que jogar com intensidade o tempo todo. Mas enfim. Olha, eu acho o seguinte, o Vamos ver Internacional, tomara só que o Internacional não se defenda apenas em São Paulo. Porque se for apenas para se defender, o risco de voltar com uma derrota preparado para isso, é muito grande, perder o primeiro jogo, mesmo que defenda em casa, pode ser insuficiente, mesmo sem gol qualificado. O que o Odair, para isso que tu está falando, está pensando da utilização do Patrick? O Patrick vai ser mais um jogador que vai fechar no meio-campo? Extrema pela esquerda. Ou vai ser um jogador liberado para ser um jogador mais atacante? Pela esquerda. Vai ser um tripé com Dourado, que eu não concordo com a titularidade. Dourado, Edenilson e Nonato, Nico, Patrick e o Guerreiro lá na frente. Muito bem. O Rafael, o Marcelo Mendonça estava falando justamente, né, para a gente debater essa questão do Inter, ter o Patrick no lugar do D'Alessandro. O Rafael Schelmick, abraços amigos, DJ R1 lá de Canoas, abraço para o Rafael. O Jonathan Lopes, D'Alessandro pode não ter a mesma intensidade dos outros, mas em um ou dois lances pode decidir o jogo com um passe de qualidade, diz o Jonathan Lopes. Quem mais aqui? Lourenço Curtis, cadê os reforços? Cadê os reforços? Deve ser do Internacional, hein, Lourenço? Não é para lá, porque ele está perguntando também do Davis Wagner. O Davis Wagner está no setor público, né? O Davis Wagner está na Prefeitura de Porto Alegre, está diretamente no gabinete do prefeito Nelson Marquesão, nosso colega Davis Wagner. Reforço não tem do Internacional, né? Para nenhum dos dois, né? Nem para o Inter, nem para o Grêmio. Não, o Inter não tem. teve o Nathaniel para o Internacional e o... Acabou ontem o David Braz, né? Acabou ontem a inscrição de jogadores para a Copa do Brasil. É com esse time que os dois vão até o final. Eu não acredito. Nós vamos voltar para o segmento final do Virando o Jogo aqui, falando mais sobre esse jogo do Internacional. Tá? E eu vou lembrar uma história sobre essa de titular na carne de pescoço e reserva na hora do creme. Olha aqui, pessoal. O projeto Conexão de Ideias, promovido pelo Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, em parceria com sindicatos empresariais locais, já percorreu diversas cidades gaúchas e segue com agenda intensa aqui no estado. Bom, tivemos em São Borja, né, anteontem, o Amir Klink. E nesta quarta-feira, hoje, portanto, é a vez de Porto Alegre receber o navegador solitário e escritor, o brasileiro Amir Klink. Ele foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul a remo e a navegar em volta da Antártica. O encontro acontece às 19h30 no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No projeto Conexão de Ideias, o Amir Klink vai apresentar a palestra Liderança e Protagonismo com a Vida, abordando temas como o protagonismo e as escolhas na vida, liderança, resiliência e motivação, além de dicas para administrar o tempo. As vagas são limitadas, né, e os ingressos têm valor único de R$ 20. Podem ser adquiridos diretamente pelo site do SESC, sesc-rs.com.br. O site do SESC, você coloca /Conexão de Ideias e acessa direto. O projeto Conexão de Ideias é um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. Vamos à mensagem do Banrisul e nós voltamos para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Voltamos com o Virando o Jogo para o segmento final.
O Humberto Claudino pergunta, os reforços do Bahia jogam contra o Grêmio? Ele está interessado no Bahia. Não. Mas ficam como Ou opção. está interessado. Isso. Ficam como opção, mas não são titulares. Só o Juninho pode jogar, né? O Pode zagueiro. entrar na vaga do Jackson, zagueiro. O que é bom pro Bahia, né? Hernando e Juninho, eu acho uma dupla de zaga bem interessante. E o Guerra Não é sei reserva. como que o Juninho tá, né? Mas o Juninho tinha sido disputado por Flamengo, Palmeiras, Corinthians. O Inter até demonstrou o interesse Inter na contratação O Palmeiras dele. é que acabou contratando. O Darcy vai lembrar dessa história que eu queria, né, contar sobre carne de pescoço jogando fora. Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa de 78. O Falcão jogou no lugar do Zico, que estava suspenso, lá em Assunção. Jogo pegado, difícil, 1-0 para o Brasil. Aí veio o jogo do Maracanã. Tá? Claro, o Zico ia voltar naturalmente. Aí o Cláudio Coutinho não arranjou lugar para o Falcão. Tá? Deixou o Falcão no banco. E o Falcão perguntou. Lá, na dureza, eu sirvo. Aqui, na hora de comer o pudim, a sobremesa e tal, eu não sirvo. Tá? E Mas aí, olha a moral do Falcão, né? e aí, Mas na época não tinha tanto como tinha hoje. tanto que o Cláudio Coutinho deixou ele fora da Copa da Argentina, da Copa de 78. Graças a Deus que ele jogava muito, senão tava ferrado. Sim, imagina, peitar assim o treinador. Bom, É personalidade, eu respeito, mas... Nesse jogo aqui, não foi o jogo que o Benítez fechou o gol do Brasil, do Paraguai? foi. Teve um jogo contra o Brasil que, aqui no Maracanã. que com 100, 200 mil pessoas, ou foi antes? Talvez tenha antes. sido antes. Foi antes. Tenha sido Foi na antes. eliminatória em 77, eu acho. Bom, o Cristiano Lopes Moraes está dizendo Palmeiras 3-0 no Internacional. Nossa. O Luiz Van Damme perguntando se hoje vai ser o último jogo do Everton pelo Pode Grêmio. ser. Tá? E o Cristiano Lopes Moraes dizendo Grêmio 2, Bahia 0, 2 do Cebolinha. Mas eu 2 diria do uma coisa pro Cebolinha. torcedor, viu, Rogério? Agora eu recebi aqui que a expectativa de público, ela parou nos 27 mil. Eu diria pro torcedor do Grêmio assim, ó, tá pensando em ir no jogo, alguma coisa assim, vai hoje. Porque sábado o Everton não vai jogar, esquece. O Everton não vai jogar contra o Vasco, o Grêmio vai dar uma folga para ele. Pra ele. Bom, pode ser. Já combinaram isso. Então vá para ver hoje, porque depois pode ser que não veja mais, né? Bom, olha aqui, ó, lembrando para vocês, 19h30 é o do Grêmio, 15. 19h15 e 21h30 é o do Internacional. Então dá para assistir os dois jogos tranquilamente. Quero dar os parabéns também pelo programa do Benítez e do Rodolfo aqui. Sim, que nós fizemos com o Gato Fernandes. Gato Fernandes. Legal. Gato Legal ver o Benítez, cara. Muito legal. Tu te emocionou e eu em casa me emocionei também. Que maravilha. É isso aí. Bom, lembrando, um grande abraço para o Márcio Irion, né? Nosso presidente aqui da RDC TV, que está de aniversário hoje. Mas né? como que o presidente eu não sabia, rapaz? Que barbaridade. E um abraço também para o nosso colega o Cristiano Guerra, né? O Cristiano Grande, que está lá Guerra, na Assembleia Muito Legislativa, querido, Cristiano Guerra. é assessor do deputado Frederico Antunes. Bom, É verdade. encerrando o Virando o Jogo, convidando que você fique na nossa audiência, temos o Virou Moda na sequência e lembrando, 21 horas tem o Dois Toques aqui com o Cadu Oliveira e amanhã a programação esportiva da RDC TV, meio-dia o RDC Esporte com o Paulo Brito e o Virando o Jogo logo na sequência. Até amanhã, muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.